Olá, queridos amigos, que alegria estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus e aprofundar nossa compreensão sobre a obra de Cristo. A lição de hoje, lição adicional, nos lembra da profundidade da nossa condição humana e da imensurável graça de Deus em nos proporcionar um Salvador. Começamos hoje falando sobre algo essencial. Cristo é o único digno de garantir nossa salvação. Ele viveu uma vida sem pecado, uma vida que refletia a perfeição da glória de Deus. Jesus, o Cordeiro Imaculado, é a nossa garantia eterna. Como diz o texto, ele tomou sobre si nossa culpa, não por algo que ele tenha feito, mas por nossa causa. A humanidade, marcada pelo pecado, não poderia se salvar sozinha. A única solução foi o sacrifício de Cristo, que ao assumir nossos pecados, satisfez completamente o juízo de Deus contra o pecado. João, ao ser levado a ver uma cena celestial, testemunha um momento extraordinário. Ao olhar para o trono de Deus, ele vê seres celestiais e o livro selado. E angustiado começa a chorar, pois ninguém era digno de abrir o livro. Mas aí o anjo diz a João: "Não chores, eis o leão da tribo de Judá que venceu." Isso, amigos, é uma declaração poderosa. Jesus é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o único digno de abrir o livro da redenção e garantir que a nossa salvação esteja segura em suas mãos. A lição traz uma verdade que muitos de nós já sabemos, mas que precisamos meditar profundamente. O pecado é terrível. A transgressão da lei de Deus exige a morte do pecador e essa é a realidade do ser humano sem a intervenção divina. O pecado separa o homem de Deus e traz sobre ele a sentença de morte. E Deus, em sua sabedoria e justiça, não poderia encontrar outro meio de salvar a humanidade sem violar os princípios do seu governo. Mas louvado seja Deus, Ele fez o impossível acontecer. O único ser que poderia satisfazer as exigências da lei era Cristo. E ele, por amor, tomou sobre si a culpa e a humilhação do pecado. Um pecado tão ofensivo para Deus que separaria o Pai e o Filho. Foi um sacrifício indescritível, uma humilhação profunda, mas que ao mesmo tempo trouxe para nós a oportunidade da salvação. Não há outra maneira, meus amigos, não existe outro caminho. Se houvesse algum outro meio de nos salvar sem que Cristo tivesse que morrer, Deus teria tomado esse caminho. Mas porque a transgressão da lei de Deus é tão grave e porque o pecado só poderia ser resolvido com a morte de Cristo, ele veio, sofreu e morreu por nós. Cristo foi até a cruz, tomou sobre si a nossa culpa e abriu caminho para a reconciliação com Deus. Que a paz de Cristo esteja com você. E se esse estudo tocou o seu coração, medite também na letra da canção. E compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares, para que outras pessoas possam experimentar o poder da redenção de Cristo. Medite aí na letra da canção dessa semana, que vai ser a última vez que vai ser tocada no nosso estudo, né? Porque ela vai fazer parte da playlist, que você pode ouvir a qualquer momento. E a gente já retorna com a meditação do Dr. Rodrigo Silva e a oração final. No seu ressurro, um novo cântico cheio de glória e redenção. Milhares de vozes, anjos e santos, unindo-se em adoração. Lá está o Cordeiro com marcas de dor. O sangue que verteu tem poder salvador. Digno és, ó Cristo, de abrir o livro da salvação. Pois com teu sangue compraste um povo de cada nação. A cruz foi o altar, teu corpo o sacrifício. E o véu que separava caiu diante do teu ofício. Não era só um ato, foi um amor profundo. Um sacrifício eterno que redimiu o mundo.
altar antigo, o sangue de touros e bodes fluía. Mas era a sombra da graça que em ti se cumpria. Cada cordeiro morto, cada fumaça que subia, apontava para o dia em que o cordeiro se ofereceria. Mas o que Deus quer não é rito vazio, nem oferenda sem fé. Ele busca um coração contrito, que reconheça quem Ele é, como Abel que em fé te adorou. Aceita louvor de quem por ti se entregou, pois tu és o cumprimento, o fim da antiga aliança, o cordeiro perfeito, nossa viva esperança. Digno é o cordeiro que venceu a morte e o pecado, com seu sangue precioso nos tem resgatado. De toda tribo, povo e nação, nos fez reis e sacerdotes em plena redenção. Glória e louvor ao que foi imolado, por amor eterno por nós crucificado. Ao som dos céus e dos anjos a cantar, nos unimos pra sempre te adorar. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do santo, que selou nossa história com amor tão profundo e franco. E quando olho pra cruz, vejo justiça e perdão, vejo a porta aberta, sinto a restauração. Como na Páscoa o que foi imolado, por amor eterno, por nós crucificado. Ao som dos céus e dos anjos a cantar, nos unimos pra sempre te adorar. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do santo, que selou nossa história com amor tão profundo e franco. E quando olho pra cruz, vejo justiça e perdão, vejo a porta aberta, sinto a restauração. Como na Páscoa o sangue livrou do juízo final, hoje o sangue de Cristo me dá vida eterna. Ele é o cordeiro, o leão de Judá, que morreu, mas vive para sempre reinará. Cada lágrima enxugada, cada dor transformada, é prova de que a obra foi consumada. Sexta, 9 de maio. Vestes de justiça. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Isaías 61, verso 10. Certo pregador compartilhou a indignação de seu filho ao ver um livro de histórias bíblicas que mostrava crianças no céu vestidas com túnicas brancas. Isso não está certo, disse o menino. Todo mundo vai rir se eu usar essas roupas. E não dá para subir em árvores nem jogar bola com isso. Sem contar que mamãe vai surtar se eu me sujar. O imaginário infantil nos surpreende. De fato, sem a devida explicação, a imagem bíblica das vestes de justiça ou das vestiduras brancas de Apocalipse 3:5 não faz sentido. Seriam apenas mais uma peça no guarda-roupa, sem muita diferença. Talvez seja útil saber que no passado, as roupas eram o item pessoal mais caro para um cidadão comum. Dependendo da função, um trabalhador comum recebia de 1 a 2 denários por dia, e a túnica mais simples custaria 500 denários e demoraria de 6 a 12 dias para ficar pronta. Enquanto ladrões de hoje roubam celulares, os do passado roubavam roupas, como fizeram os bandidos na parábola do bom samaritano. Coletores de impostos e soldados, como os que estavam ao pé da cruz, também se apropriavam das vestes de suas vítimas como forma de obter dinheiro extra ou forçá-las a pagar impostos. Capas e túnicas serviam como penhor na hora de tomar um empréstimo. Por isso as pessoas comuns tinham 1, 2, no máximo 3 túnicas em seu guarda-roupa. Uma era usada no corpo, enquanto a outra estava sendo lavada, e uma terceira túnica especial, geralmente branca, era reservada para momentos de festa ou cerimônia religiosa.
Nesse contexto, quando alguém ouvia que andaremos com Cristo vestidos de branco, a riqueza dessa promessa saltava diante dos olhos. Onde conseguiremos recursos para as vestes? O sangue de Cristo arcaria com as despesas. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Certamente as vestes do céu serão muito mais do que simples roupões brancos. Elas representam a certeza de cura da nudez que herdamos de Adão e Eva. Vale a pena almejar por elas. Vamos orar então. Exaltado e glorificado seja, Senhor Deus, o teu santo nome. Muito obrigado pela lição dessa semana, que nos trouxe um estudo aprofundado sobre o sacrifício de Jesus Cristo. Muito obrigado mais uma vez por esse sacrifício. Todo o nosso agradecimento ainda é pouco, pelo que o Senhor fez por nós. Nos ajuda para que esse sacrifício venha valer a pena na nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nos guia em um dia na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Filho e filha de Deus, nos abençoe, curta o vídeo, ore por esse projeto. Compartilhe também com as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Deixe seu comentário. Feliz dia de preparação. Amanhã é o Santo Sábado do Senhor. A gente se encontra na lição de amanhã e que amanhã a recapitulação da lição que nós estudamos durante essa semana seja uma bênção lá na tua igreja. Fica com Deus.